Oi, pessoal, tudo bem? Estamos retornando aqui por mais um bimestre, tá? Mais um bimestre letivo, tá ok? Nosso conteúdo agora que a gente vai trabalhar é sobre ligações químicas, tá bom? Então, essa parte vai ser uma introdução, certo? Vai ser só o começozinho, só uma explicação inicial. E depois a gente vai começar falando individualmente sobre cada um desses tipos de ligações, tá bom? Então, curta a nossa aula. Até mais. Bem, como eu falei inicialmente, né, a gente está iniciando, né, nosso bimestre, nosso terceiro bimestre, tá, com conteúdo sobre ligações químicas, né? Isso aí é muito bom porque quer dizer que a gente chegou até aqui nesse período, né, essa dificuldade da pandemia, mas estamos bem, né? Estamos continuando nos nossos estudos e vamos continuar, né, com o conteúdo, a novidade, tá? Ligações químicas. Vamos falar sobre os tipos de ligações, tanto químicas e iônicas, moleculares, né, ou covalentes, e também falar sobre as metálicas. Só que hoje a gente só vai fazer uma introdução a esse conteúdo, tá bom? Seguindo. Bem, o que que seria uma ligação, né, ligação química, né? Ligação química que é o quê? É que você une átomos, né, para formar moléculas, tá ok? Ou ligações entre outras moléculas para formar moléculas maiores, tá bom? Temos três tipos, né? A ligação iônica, a covalente e a metálica. Bem, aqui temos os modelos, né, de ligações. Temos ligações iônicas, covalentes e ligações metálicas, tá? As ligações iônicas que a gente vai trabalhar, né, inicialmente, acontece entre o quê? Entre um metal e um não metal, tá? O elétron é doado do metal para o não metal. As ligações covalentes acontecem entre não metais, tá? Então existe um compartilhamento desse elétron, tá? E, no último, as ligações metálicas. Usando a tabela periódica, né, a gente pode determinar aqui quais são os metais, tá? Então, normalmente, os metais que fazem, ou seja, eles liberam os elétrons para os ametais, são dessa região aqui todinha, tá? Então, esses são os metais que fazem as conexões, as ligações com os ametais. Mas, normalmente, né, nós trabalhamos, a maioria das vezes, tá certo? Com esses primeiros aqui, tá? Os das famílias A, ou seja, os elementos da família 1A e 2A. Alguns também, alguns elementos da família 3A, que normalmente são esses aqui. Inclusive, né, estamos nos referindo ao alumínio, tá bom? No caso aí, as substâncias, né, iônicas, né, fazem a ligação iônica e como é que eu sei diferenciar? Que a ligação iônica, né, é metal com não metal, como eu acabei de falar. A molecular é somente com não metais, tá? E a metálica é somente com metais, tá bom? No caso aí, o que acontece com os metais? Os metais, eles formam cátions. O que seriam os cátions? Cátions são as partículas, certo? Normalmente são consideradas com cargas positivas, por quê? Porque quando você doa elétrons, você fica com mais cargas positivas. E essa representação dessas cargas positivas a mais são representadas, que, por sinal, um mais, dois mais e até três mais, ok? O maior número, né, seria três mais, ou seja, ele pode doar um elétron, dois elétrons ou até três elétrons, tá ok? Então, quando ele perde o elétron, ele fica representado, né, a carga dele de prótons, né, que é a carga positiva, fica representado com sinal de mais. Se ele perde dois elétrons, ele vai ficar com dois sinais de mais ou dois mais, que representa a quantidade de prótons que ele vai ficar a mais. E quando é três, né, então três mais. Então, no caso aqui, a gente observa no desenho que temos os família 1A, temos aqui da família 2A e aqui o alumínio, né, que é bastante usado. No caso dos não metais, o que, que acontece? Eles recebem esses elétrons, tá? Então, normalmente, o que acontece? Quando a última camada ele tem 7 elétrons, ele recebe um, né, para ficar com 8, tá? Quando ele tem dois elétrons, ele tem 6 elétrons na última camada, precisa receber 2 elétrons. E aí, quando ele tem 5 elétrons, ele precisa o que receber? Receber é, é, 3 elétrons para ficar com 8 elétrons. Isso então seria o quê? Teoria do octeto, que é exatamente a necessidade de que um átomo fique parecido com os elementos da coluna dos gases nobres, tá? Isso quer dizer o quê? Eles normalmente necessitam ficar com 8 elétrons na última camada para ficar estáveis, tá? Então temos aqui, né, a distribuição dos gases nobres, para mostrar como é isso, tá? O hélio é o único, né, que não entra nessa categoria dos octetos, mas ele é dual, né? Então, no caso aí, é aquele que fica com 2 elétrons na última camada, né, fica estável, tá? Então, isso não são para todos, né? Só para alguns elementos. Depois eu vou mostrar. Então, neônio, argônio, todos esses pertencem à família dos gases nobres. Todos têm 8 elétrons na última camada. De acordo com a teoria de Lewis, né?
a representação de cada elemento é representado com o elemento, a letra, né, no caso aí maiúscula, ou maiúscula acompanhada da minúscula, né, é representado com uma bolinha, né. Em alguns livros, antigamente, era representado o hidrogênio, no caso, ou asterisco, tá. Então essa é a representação da última camada, tá. Então, por exemplo, carbono, por que que tem 4 bolinhas? Porque na sua última camada tem 4 elétrons, tá. Por que que o hidrogênio tem uma bolinha? Porque ele tem apenas um elétron, tá. E o oxigênio tem 6 elétrons, tá. Então, o carbono, ele é o quê? Um ametal, tá. Porque normalmente ele precisa de quê? De 4 carbonos, só faz ligação covalente, tá bom. O oxigênio também é um gás, tá. Ele é ametal, então ele faz o quê? Ele tem 6 elétrons, precisa fazer ligação com 2 elétrons para ficar estável, tá. Vamos passando adiante. Estamos vendo aí então a regra do octeto, a representação da última camada, tá certo? A representação da última camada normalmente é NS2, os NP6, quer dizer que é o número da camada, né? Pode ser a camada número 4, né? Pode ser a camada número 6, né? Então, NS2. Então, a camada seria, por exemplo, 4. Se fosse 4, é 4S2 e 4P6. Então, seria a quarta camada. Seria o quê? 2 mais 6 elétrons, seriam 8 elétrons nessa camada, certo? Então, ele está estável? Tá, porque na sua última camada tem 8 elétrons de acordo com a regra, né? Ou com a teoria do octeto. Então, basicamente, aqui temos um exemplo bem simples, né? Um exemplo simples, né? O mais comum, né? Visto, né? Que é o NaCl, o sal de cozinha. Temos o sódio e o cloro. Então, o que que acontece? O sódio, ele tem um elétron na última camada, tá? Enquanto o cloro tem 7 elétrons. O que que acontece? O sódio, ele é da família 1A. Então, ele tem a tendência de doar apenas um elétron. Enquanto o cloro tem 7 elétrons. Então, ele tem a tendência de receber um, tá certo? Então, esse elétron passa do sódio para o cloro, formando a substância NaCl, né? A substância que a gente conhece como sal de cozinha. Então, NaCl, oh, coisa linda essa letra, né? Então, essa é a substância unida, os dois átomos, né? O sódio e o cloro formam, então, o sal de cozinha NaCl. Então, temos a regra do dueto, né? Para fechar, a regra do dueto só acontece com quem? Somente com o hidrogênio, o lídio, o berílio e o boro, tá? Então, esses 4 aqui, né, são os únicos elementos que são beneficiados pela essa regra do dueto, ou seja, que tenha na sua última camada apenas 2 elétrons, tá bom? Então, pessoal, um abraço, tá? Então, a gente se vê na próxima aula. Tchau!